Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos fazer uma retrospectiva de 2020, esse ano tão difícil quanto imprevisível. A gente tinha ali sinais de algumas tecnologias que chegariam esse ano, de fato chegaram, outras que não sabíamos nem que iríamos precisar, como a vacina. Então vamos falar desse assunto e a dinâmica desse podcast de hoje vai ser um pouco diferente da nossa dinâmica tradicional. Ao invés de discutir um artigo da Technology Review, cada um de nós vai trazer um dos pontos que chamou a atenção esse ano em termos de tecnologia e a gente coloca na mesa para discutir. Antes da gente começar, eu quero lembrar que você pode fazer parte da comunidade MIT Technology Review Brasil assinando o nosso conteúdo em www.mittechreview.com.br/assine. E aí você sabe primeiro de tudo o que acontece por aqui. Quero lembrar também que esse podcast é um oferecimento do site e da Salesforce. Meu amigo Rafa Coimbra, puxa a carta, bota na mesa e vamos começar. André, para mim o grande destaque de 2020 foi o vídeo. Nas nossas vidas, elas passaram a ser intermediadas por telas. A gente já estava usando muito texto, aplicativos, né, o touchscreen, mas o vídeo, que nem é lá uma tecnologia tão nova, mas se mostrou fundamental para diversas aplicações do nosso dia a dia. Então, desde o trabalho, a gente começou a ouvir muito fortemente vídeo, aí eu estou falando muito vídeo ao vivo, no caso o Zoom, né, foi a ferramenta que mais chamou a atenção de muita gente ali no início da pandemia. Os outros concorrentes, empresas como Microsoft, Google, Facebook, todo mundo começou a correr atrás porque a ferramenta em vídeo, aliada a outras características como bate-papo, ferramentas para estudo, para trabalho, tudo isso fez com que a gente se comunicasse através de câmeras. Essa, para mim, foi o impacto que eu mais senti enquanto cidadão. Uma vez isolado em casa, a janela do mundo se abriu para mim em vídeo. Mas teve essa questão do vídeo, vamos dizer assim, mais profissional, educacional, mas a parte de entretenimento também evoluiu muito. Nós vimos aí uma batalha de grandes players de streaming no mundo. Chegou HBO Go, Amazon, Apple, Globoplay Plus, uma série de competidores querendo capturar a nossa atenção, sem falar no Netflix, que deu origem, vamos dizer assim, a essa série toda, sem trocadilho. Então, o vídeo, ele passou a ser parte da nossa vida no momento sério, no momento de distração. E só para não deixar passar batido também, a rede social que mais cresceu em 2020 chama-se TikTok, que é baseada em vídeos curtos, virais, tem muita inteligência artificial ali por trás, mas se a gente for analisar, o meu mundo, ele não teve um dia que eu não optei por uma dessas formas de comunicação. Essa questão permeia a nossa vida toda, passou a permear a nossa vida toda. Não seria possível, por exemplo, estabelecer o processo de home office na medida que a gente estabeleceu. Se não fosse o vídeo, não seria possível se desdobrar essas ações de entretenimento com as lives que em um determinado momento sim nos cansaram, mas no início desse período tão difícil foram fundamentais e criaram uma dinâmica diferente para a nossa vida e deram suporte, inclusive, ao comércio eletrônico. A gente viu uma prática diferente em relação a isso também, as ferramentas criando instrumentos para que as pessoas pudessem usar os recursos de comércio eletrônico, que vamos falar daqui a pouco, mas associados ao vídeo também, e aí essas peças foram se encaixando. Você consumiu muitas lives, Carlos Aros? Consumi muitas lives até cansar de todas elas, né? Teve também esse processo ao longo desse ano em que, em um determinado momento, as pessoas
passaram a ficar incomodadas com o excesso de reuniões, que não deixam de ser em termos uma live, né? Ficaram cansadas das notificações de fulano está numa transmissão ao vivo, e isso foi gerando um desgaste a ponto de fazer com que os criadores de conteúdo, as marcas, todo mundo que se apropriou dessa linguagem para chegar na audiência, tivessem de rever esse modelo. Foi o desafio aí dessa etapa final de 2020, foi encontrar uma forma de engajar as pessoas, de fazer com que elas fossem até esses conteúdos, uma vez que isso já estava cansativo, né? Se a gente olha as estatísticas de consumo na primeira metade do ano, vamos considerar que a pandemia pegou quase que o ano inteiro, né? Foi lá no começo de março. Se a gente pega a primeira metade do ano e a gente olha esse período agora, teve uma redução. Os sites, as plataformas de vídeo noticiosas, por exemplo, que tiveram uma explosão na primeira etapa do ano, acabaram perdendo muito da audiência na segunda metade do ano. O mesmo aconteceu com alguns outros formatos. Em compensação, a gente ganhou em conteúdos que ficaram represados, como, por exemplo, esporte, etc., que acabaram se projetando. Então, acho que todos nós consumimos bastante a ponto de ficar cansados. Uma coisa que me surpreendeu nesse período foi como a rede aguentou, né? A infraestrutura suportou esse aumento de demanda, principalmente ali no auge da pandemia, em todos esses segmentos que a gente acabou de abordar. E aí eu fico me perguntando se quando 2021 começar a voltar a uma certa normalidade, a gente começar a sair da nossa banda fixa, muitas pessoas consumiram esse conteúdo em banda larga em casa, se a gente vai ter um suporte, né, uma vez que essa tendência tende a continuar, as pessoas vão trabalhar remotamente onde elas quiserem, consumir conteúdo streaming onde elas quiserem, se a nossa rede móvel vai também suportar, né? A gente não tem ainda 5G, mas quando tivermos também no Brasil, é importante a gente ficar de olho para ver se vão aguentar o tranco. A tendência é que aumente absurdamente tanto a produção, ficou mais fácil, né, produzir. A gente teve aí, como todo ano tem, lançamento de novos smartphones com câmeras de altíssima definição. Então tá muito fácil publicar, tá muito fácil compartilhar e tá muito fácil consumir. Haja memória interna, haja computação em nuvem, haja tecnologia para suportar isso tudo. Mas, incrivelmente, o mundo inteiro segurou o tranco. Foi um processo curioso com as operadoras, né, Rafa? E que foi difícil para que muita gente entendesse, mas as pessoas começaram a dimensionar o que é a internet do escritório e o que é a internet de consumo doméstico. Como é que essas redes se constroem, como é que o desenvolvimento delas por dia a dia, lá na origem com as operadoras, se dá. E aí as pessoas começaram a dimensionar, quando viram que houve um achatamento da banda para que todo mundo pudesse ter o consumo, até aquele movimento das Big Techs de reduzir a qualidade dos vídeos, né, dos streamings, tudo isso serviu para mostrar para as pessoas que não é porque você contrata 240 mega que só você terá esses 240 mega e o seu vizinho terá também os 240 mega. Na origem, todos estão consumindo um grande bolo e as fatias desse bolo estão sendo divididas entre todos, com os limites definidos na contratação. E esse foi um movimento interessante. Claro, a gente tem que dar parabéns aí para a infraestrutura, não é que aguentou o tranco. Teve, se não estou enganado, segundo o monitoramento que a Anatel faz, se não estou enganado, foram 2 momentos em que a gente chegou lá no limite do limite do limite, mas depois teve um ajuste e as coisas voltaram a caminhar. Isso aconteceu lá por volta de final de março, entre o final de março e meio de abril, mas fora isso a gente conseguiu passar ileso nesse processo e mostrou, foi pedagógico, eu diria, para que as pessoas entendessem o que é a rede e a distribuição da internet, né? E é curioso que essas mudanças que acabaram
acontecendo, as empresas acabaram tendo que realizar para que a infraestrutura suportasse uma modificação nesse perfil de consumo de banda, essa mudança também aconteceu nos algoritmos. Os algoritmos foram confundidos pela nossa maneira de navegar. A gente passou a procurar e a se interessar por assuntos que até então não nos interessavam, normalmente assuntos associados a esse momento tão difícil de como o vírus funciona, de encontrar produtos que sejam de alguma maneira úteis ao processo de limpeza, de manutenção das residências, da nossa vida em geral, e aprendendo a conviver com essa doença. E isso mudou a construção das bolhas, os algoritmos que nos mapeiam e procuram entender o nosso gosto para oferecer o conteúdo de maneira que aumente a possibilidade da gente aumentar o consumo, da gente ficar mais tempo nas redes sociais, de ficar das consultas no Google serem mais precisas em relação ao nosso perfil. Tudo isso acabou sendo confundido por elementos que até então não dávamos para eles, não nos preocupávamos tanto com saúde quanto passamos a nos preocupar esse ano. Então é curioso porque muda a infraestrutura, mas mudou também o perfil e o funcionamento dos algoritmos que nos sugerem conteúdo para ser consumido. Bom, falamos sobre os vídeos e o impacto dos vídeos em todas as partes da nossa vida, e agora vou convidar nosso amigo Aros a falar sobre o que lhe chamou a atenção em 2020, Aros. 2020 foi o ano em que a gente efetivamente tirou do papel a Lei Geral de Proteção de Dados, e na mesma medida em que foi um desafio chegar a esse momento com a LGPD em vigor, foi também um desafio grande para as empresas se colocarem em uma situação de compliance, como os técnicos costumam dizer, em um período em que nós mandamos os funcionários para casa, usamos redes desprotegidas, muitas pessoas usando computadores pessoais, trabalhando no mesmo computador em que os filhos fazem a lição de casa e assistem aos vídeos infantis, num ano em que a gente viu e transacionou informações de uma maneira diferente, em que a gente se percebeu conectado de uma forma diferente, nós aqui no Brasil avançamos com a lei que coloca em primeiro plano o autor dos dados. É a lei que coloca aqui como premissa que você que cria, que gera essas informações, tem poder sobre esses dados e pode definir o que a empresa vai fazer com eles, como ela vai fazer com eles e por quanto tempo você quer que isso ocorra. Daí que foi muito importante também a gente ter, em alguns momentos, por causa da pandemia, como foi a discussão sobre o monitoramento dos dados de locomoção via redes celulares, né, aqueles dados de mapa de calor que foram desenvolvidos começou com o governo do estado de São Paulo, depois o governo federal adotou também para medir o isolamento, e aquilo gerou uma comoção. Poxa, mas como estamos sendo monitorados, estamos sendo espionados, com autorização de quem? Isso tudo serviu para mostrar o quanto é importante o debate sobre proteção de dados e o quanto nós temos ainda muito o que fazer, né? Demorou para a gente chegar à conclusão sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Estamos virando a página para 2021 com todo esse processo já muito mais bem definido, mas ainda temos uma jornada grande pela frente do ponto de vista do entendimento das pessoas sobre o que é dado pessoal e como protegê-los, e sobre as cobranças, né, a fiscalização, para que os excessos sejam punidos.
Você acha que a gente foi no caminho que deveria ter ido, Coimbra, falando de Brasil especificamente? Acho que fomos num caminho bom, um pouco atrasados, né, nesse quesito da LGPD, mas eu já ia puxar aqui o olhar sempre para frente, né? Não dá para parar. Quando a gente está falando de legislação, de proteção de dados no mundo digital, a gente tem que considerar que 2020 foi um ano também de muita discussão da biometria, principalmente as câmeras de reconhecimento facial. Nos Estados Unidos e na Europa teve muita discussão sobre uma certa invasão de privacidade com o uso dessas câmeras em locais privados e públicos. E a gente tem que considerar também o movimento de legislação que a Comissão Europeia fez agora, nos últimos dias do ano, de já estabelecer novas regras para esse ambiente digital. E aí dá para ampliar essa discussão, né, não só na questão de privacidade e do poder dessas grandes empresas, mas também de práticas anticompetitivas, de dar mais transparência de como funcionam os algoritmos. 2020 foi o ano que teve a maior reação contra as big techs já vistas na história, né? Como se a gente estivesse ano a ano aprendendo como o mundo está se desenvolvendo. Essas grandes empresas ficaram mais poderosas do que já eram, e houve sim, nos Estados Unidos e na Europa, chega para lá. Olha, vamos ajustar aqui, equilibrar as coisas, porque vocês estão com um poder muito grande, e esse poder é um poder econômico, mas também é um poder de dados. O que a gente está falando aqui é de como essas empresas transacionam, lucram com as nossas informações pessoais. E esse é um chega para lá que colocou em xeque também os algoritmos. Os algoritmos que constroem as bolhas que nos prendem e os algoritmos que, em alguns aspectos, perpetuam situações e comportamentos que são preconceituosos. Como você estava falando de reconhecimento facial, a gente viu algumas empresas colocarem de lado os seus programas, as suas pesquisas em reconhecimento facial e análise preditiva, porque sabidamente e claramente esses algoritmos estavam repetindo um padrão de comportamento que muitas vezes era racista e repetia o comportamento que uma boa parte da população tem fora do mundo digital. Então, a gente está aprendendo esse processo de amadurecimento. Ele não diz respeito só às bolhas e ao nosso convívio nas redes sociais, mas também, é claro que num nicho ainda mais específico, ele coloca em xeque os próprios algoritmos. A gente tem um episódio muito legal do nosso podcast aqui na Technology Review com a Nina da Hora, onde a gente fala sobre um artigo da Terra Americana que de alguma maneira expõe essa questão da perpetuação do racismo através dos algoritmos. Uma discussão que surge na esteira de tudo isso, que não é nova, mas que eu pude acompanhar ao longo desse 2020 com cores novas, o que mostra que os elementos que a gente viu crescerem ao longo desse ano colocaram mais tempero aí nesse caldo, foi a discussão sobre inteligência artificial ética, né? Tem comissões em vários países debatendo isso, fóruns internacionais trazendo empresas, trazendo governos, enfim, reunindo todos os atores nesse processo, e é uma discussão que ela caminha, fica um bom tempo, e a gente parece que às vezes anda em círculo, mas alguns aspectos bem positivos surgem a partir de experiências que a gente viveu esse ano, né? Um ano em que a gente usou, enquanto organizações, mais e melhor dos recursos de inteligência artificial para conseguir sobreviver no meio desse caos. Esses exemplos todos que vocês dois trouxeram, envolvendo biometria, envolvendo reconhecimento facial e etc., tudo isso caminhou para pressionar ainda mais as organizações para aplicar, para sair da teoria e aplicar o que se entende por inteligência artificial ética. Eu acho que um endereçamento possível aí para 2021 é de que essa discussão ela
ela comece a se tornar mais vida real e menos teórica, e isso vai ser muito positivo para nós enquanto cidadãos conectados, vai ser positivo para as empresas que vão se enquadrar dentro de protocolos mais bem definidos a esse respeito, que o grande risco da tecnologia é o desenvolvimento dela tosco e a utilização tosca, né? Se a gente conseguir trabalhar para que as duas coisas não aconteçam, a gente tem aí um caminho bem positivo para essas ferramentas de reconhecimento facial e etc., que colecionam muitos e muitos e muitos dados de todos nós, né? Bom, vou puxar a minha carta aqui nessa retrospectiva e ela vai ser a do comércio eletrônico. Esse ano maluco, a gente viu uma corrida para comprar álcool em gel, papel higiênico. A gente viu muitas falências acontecendo, principalmente no comércio físico, mas viu também a ascensão do comércio eletrônico em níveis nunca antes vistos. Aqui no Brasil, Magalu deitando e rolando, a Amazon deitando e rolando no mundo, Alibaba a mesma coisa, e também as práticas de comércio eletrônico em montadoras de carro, nas empresas de serviço, inclusive, muitas colocando parte dos seus serviços automatizados, muitas consultorias fazendo isso, colocando parte dos seus serviços automatizados e acessíveis via comércio eletrônico, as cadeias de varejo que não são multimarcas, mas também investindo nessa prática, investindo no comércio eletrônico, e isso, sem dúvida nenhuma, em função da pandemia, mas esse é mais um daqueles pontos que a pandemia não criou e sim acabou acelerando. A grande referência dessa história toda, a Amazon, teve um ano bastante conturbado, muito lucrativo, mas bastante conturbado também, enfrentou greve, uma questão séria com alguns funcionários, questões trabalhistas muito, muito relevantes, o lançamento de uma unidade para combater falsificação, um ano também onde ela abriu uma mercearia com carrinhos de compra inteligentes, lançou uma opção de pagamento com digitalização. O Jeff Bezos teve que ir ao Congresso, teve a questão do Prime Day, que foi um evento muito relevante e que provavelmente vai fazer parte do calendário do varejo no mundo. Enfim, um ano bastante intenso e um ano que a gente viu, inclusive, antes dessa história toda começar, o Walmart fazendo um comercial no Super Bowl, uma prática até então, uma ação até então não vista. O Walmart que ao longo do ano também teve questões importantes e que no final das contas fez a parceria com o Shopify, com o TikTok, enfim, todo mundo se mexendo. Aqui no Brasil, Magalu, como eu falei, tem inovado bastante, fez algumas aquisições ao longo do caminho, criou um programa de parcerias para que pudesse, de alguma maneira, incluir no mercado pessoas que estavam perdendo o emprego naquele momento, principalmente um momento mais nebuloso lá no início. As pessoas não sabiam nem quanto tempo ia durar e nem como o mercado ia reagir. O início ali, meados de março, no início foi bem difícil. O mercado financeiro reagiu muito mal. Depois o governo acabou fazendo um pacote de estímulos que, se não totalmente, certamente parcialmente surtiu efeito. E aí as coisas foram acalmando e como normalmente acontece, o mercado financeiro acaba antecipando o que de fato rola no mundo. Então teve aquele momento mais tenso, depois a gente viveu um tempo ali de calmaria, hoje vive a antecipação do otimismo com a vacina. Mas o fato é que vivemos um ano
muito intenso, talvez o mais intenso da história no que diz respeito ao comércio eletrônico também. O que me chamou a atenção, mais do que a ampliação do comércio eletrônico, porque pessoas que nunca antes tinham comprado foram obrigadas, né, a testar. Tinha muita gente que tinha medo, não sentia segurança no ambiente online e teve que fazer o teste, e muita gente gostou e não vai mais querer comprar fisicamente. Mas mais do que essa digitalização, as empresas também que não estavam inseridas com algum canal digital tiveram que se transformar, foi a sofisticação disso tudo. Porque você citou aí, né, André, Amazon, Magalu, agora a competição é em escala internacional. Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina. A gente tem aqui no Brasil também B2W, Via Varejo, você tem uma série de grandes conglomerados, todos trabalhando não só com a venda ali no aplicativo e no site, mas o que eu mais fiquei ali no olho a olho acompanhando a movimentação foi na parte de entrega. Então só vender não faz mais sentido. Todo mundo hoje quer vender e entregar, se possível, na mesma hora. Existiu ali uma realocação logística no Brasil, né? De norte a sul do Brasil, essas grandes empresas abriram centros de distribuição, tiveram que fazer parcerias, e hoje quem não atender com rapidez e qualidade vai perder. Isso é um diferencial hoje extremamente importante, entregar com rapidez e dar satisfação para o consumidor. Se você tiver que trocar rápido, se tiver com defeito, o consumidor hoje ele exige muito mais dessas empresas. E a economia por trás disso tudo, desse e-commerce, ela muitas vezes é invisível, mas ficou muito, muito, muito mais sofisticada em 2020. E aí a gente inclui nesse pacote não só o varejo tradicional, né? Aquele que ou já nasceu eletrônico ou migrou para o digital, como é o caso da Magazine Luiza, né? A gente tem que incluir também nessa história do e-commerce diversas empresas que tinham como único canal, né, para interação com o cliente a porta aberta na rua ali, né, o balcão, o tradicional balcão, e que correram para aplicativos dos mais diferentes tipos, desde de delivery de comida até as entregas de produtos, né, para vestuário e afins, nos chamados marketplaces. A gente tem que incluir tudo isso no pacote, porque essa foi talvez a mudança mais profunda nessa relação entre o consumidor e essas empresas todas que a gente observou ao longo desse ano. Teve muito de investimento em tecnologia por parte das grandes empresas, teve muito de adaptação, de capacitação de pessoas, de ajuste nos processos, porque foi um tsunami, né, que a gente viveu nesse ano, mas para essas outras empresas bem menores, que migraram para essa realidade do e-commerce, né, e até boa parte delas para o mobile commerce, de alguma maneira ali, a mudança foi basicamente da água para o vinho, né? Os caras passaram a entender que esse mundo existe. Outras ainda, nesse Brasil tão gigantesco, descobriram que o WhatsApp é um canal de venda importante. Teve até grandes redes de varejo aí, usando o WhatsApp, colocando faixas nas portas das lojas, dizendo para fazer encomenda pelo seu WhatsApp, usando a estrutura física da loja e o WhatsApp, aquela unidade, como canal de atendimento ao cliente. Ou seja, foram muitas as transformações nessa relação do consumidor com essas empresas que sei lá, acho que talvez boa parte dessas transformações vai resultar em um novo modelo. A gente já está assistindo isso acontecer, mas só com a distância do tempo a gente vai conseguir medir. Mas sem dúvida nenhuma, alguma coisinha no DNA desse consumidor, no DNA desses lojistas foi alterado nesse 2020. A gente vai entender de maneira mais clara o que foi daqui a algum tempo, porque por enquanto ainda estamos vivendo, né, no calor de toda essa história. Mas foi algo de muito positivo nesse processo. E só aqueles que de fato entenderam
que as coisas mudaram e entenderam, não todas, mas pelo menos algumas das principais mudanças, vão conseguir sobreviver. A primeira delas é a de que ou você presta atenção no teu consumidor e faz exatamente aquilo que ele espera de você, ou você está fora. É isso, e para ficar por perto do consumidor, tem um recurso que seguiu evoluindo esse ano, já estava no caminho, mas seguiu evoluindo, que são os assistentes de voz. Eles se consolidam pouco a pouco, não ainda aqui no Brasil, mas certamente essa onda vai chegar, mas nos Estados Unidos, sem dúvida, na Europa ainda de forma mais tímida, mas também a caminho, mas se consolidam como uma ferramenta importante desse modelo de comércio eletrônico low touch, dessa economia low touch que se estabeleceu. Aliás, esse também é um dos termos de 2020. Bom, falamos de vídeo, falamos da LGPD, da privacidade, falamos do comércio eletrônico, mas não poderíamos deixar de falar, já que a tecnologia em geral está sendo avaliada e discutida, não poderíamos deixar de falar da vacina, a vacina mais rápida da história. De alguma maneira, essa velocidade coloca para alguns, inexplicavelmente, em xeque a validade dessa vacina, mas, sem dúvida nenhuma, esse é um feito. Temos alguns players, muitas vacinas diferentes, em estágios diferentes de evolução, mas certamente todas elas, quando aprovadas e os órgãos e as análises de quem de fato entende do assunto, quando elas passarem por todos os crivos, certamente vão salvar muitas vidas. A gente aqui tem que agradecer por isso tudo. É claro que esse tipo de vacina, ele tem uma velocidade maior, foi desenvolvido mais rapidamente pelas características, as características do vírus que estamos combatendo nesse momento são similares a de outros vírus já combatidos antes. Então, como acontece normalmente na ciência, a gente aproveitou parte do que já vinha sendo feito e parte das pesquisas que já aconteciam, para que num esforço também nunca antes visto, o que de alguma maneira explica a velocidade, a gente tenha chegado em tantas alternativas. E, aliás, vale a menção a Moderna, uma empresa cheia de profissionais e pesquisadores e professores do MIT, uma empresa lá de Boston que certamente vai ajudar a salvar muitas vidas e vai fazer parte desse conjunto de soluções que teremos disponíveis no próximo ano. E sobre as vacinas, André, algo que me chama a atenção é que, embora o processo para o desenvolvimento desta vacina, especificamente, né, contra o coronavírus, independentemente do tipo, porque são pelo menos 4 metodologias diferentes, não é? 4 processos diferentes, mas vamos chamar aqui de a vacina contra o coronavírus. Foi um processo muito rápido, que não terminou aqui com as aprovações emergenciais, ou mesmo com as aprovações definitivas dos governos, das autoridades de saúde dos países. Esse processo deve seguir por pelo menos mais 2 anos, que é o que de praxe se faz para verificar os potenciais efeitos de longo prazo desse medicamento. Mas o que é muito importante a gente ressaltar aqui, e especialmente nós que acompanhamos, não é, a ciência e ressaltamos o valor que a pesquisa e que a inovação tem, esses processos, todos os 4 processos que eu mencionei aqui, são os que estão mais adiantados aí, já aprovados ou em vias de serem aprovados. Todos eles já vêm sendo estudados há muitos anos. O mais recente, o mais novinho deles aí, que se não me engano é o de mRNA, tem pelo menos 5, 7 anos de pesquisas a respeito, vários estudos clínicos, muito trabalho, muito dinheiro investido, muito tempo de pesquisadores de altíssimo nível do mundo todo. E claro, tudo isso agora convergiu numa situação de saúde pública, de uma pandemia, enfim, para que se acelerasse todo esse processo.
Mas a gente está falando sobre o tempo que essas pesquisas levam, o investimento que foi feito para que a gente pudesse ter o desenvolvimento de uma vacina como essa em um período tão curto. Ou seja, demorou muito tempo, muito trabalho para que a gente tivesse tudo isso em mãos. É isso que a gente tem que valorizar, é o tempo que tudo isso leva e que é natural, a gente não pode passar o carro na frente dos bois para que a gente tenha esses feitos, para que a gente consiga alcançar tudo isso. E só foi feito, você destacou muito bem os profissionais aí da Moderna, mas vamos estender isso a todos os outros pesquisadores, porque esses caras estão trabalhando há muito tempo e aplicaram esse conhecimento de maneira muito concentrada, muito objetiva, nesse período em que a sociedade mais precisou. É curioso a gente notar, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando que um dos primeiros podcasts que nós gravamos foi sobre a não entrega da tecnologia, né? Prometeram que salvariam o mundo e na hora que o vírus chegou, fomos todos pegos de surpresa. Faltou de tudo, faltou desde a vacina, que era o principal, até insumos básicos como máscara e álcool em gel. Então é interessante observar que esse tempo recorde de produção, de desenvolvimento de uma vacina, se deu num misto de competição, porque a gente está falando de empresas competindo, elas têm ali um interesse por trás daquilo, e cooperação internacional. Ambos esses movimentos foram pressionados por algo que era mortífero, né? Tem um vírus ameaçando a população mundial. Então teve uma pressão para que isso acontecesse. E o que a gente espera a partir de agora é que todo esse aprendizado, que é sensacional, que nós obtivemos ao longo de 2020, seja usado para frente, para que a gente não cometa o mesmo erro que a gente cometeu. Ficamos a ver navios um bom período, né? A gente teve que correr atrás porque não estávamos preparados. E sabemos que existe uma grande chance de surgir um vírus muito parecido, talvez mais potente, talvez mais contagioso no futuro. Então é a hora de pegar essas lições assim que der uma acalmada na pandemia, para que a gente se prepare para a próxima onda. É isso. Falando de tecnologia e do ano de 2020, não poderíamos deixar de falar também da chegada da MIT Technology Review no Brasil, não é verdade, meus amigos? Esse é o nosso primeiro ano aqui, fincamos a nossa bandeira e viemos para ficar. Bom, dito tudo isso, nosso último podcast do ano. Um abraço para você, meu amigo Rafa Coimbra. Foi um prazer compartilhar esse podcast com você esse ano. Abraço, André, Aros, feliz ano novo para todo mundo que está nos escutando e que a gente tenha um 2021 mais promissor, cheio de tecnologias, mais tecnologias para coisas boas. Chega de vírus. Vamos virar essa chave. Carlos Aros, meu amigo, feliz ano novo e com você, sempre um prazer também falar, sempre muito legal e é um prazer ter você aqui na Technology Review. O prazer é todo meu de dividir este programa aqui com vocês dois e com todos que nos acompanham nesse feito incrível que foi trazer a Technology Review para o Brasil. A gente fecha 2020 com chave de ouro, apesar de todos os problemas, de tudo que a gente enfrentou nesse ano. A gente tem que ressaltar as coisas boas e se escorar nelas para seguir adiante. Que 2021 traga para todos nós muita inovação, muita tecnologia e muita sabedoria para que todos nós possamos usar dessas ferramentas e não nos tornarmos reféns delas. A gente se ouve em 2021, pessoal. É isso. E eu também quero agradecer você que nos ouve e convidar você a fazer parte da nossa comunidade entrando em www.mittechreview.com.br/assine. E aí você pode saber primeiro de tudo que acontece por aqui, mas pode também ler as matérias que são abertas, se inscrever na nossa newsletter, que também é aberta, e também quero convidá-los a acessar e seguir as nossas redes sociais no @MIT Tech Review BR. Para fechar,
Um agradecimento especial aos nossos amigos do SAIS e da Salesforce que embarcaram nessa jornada com a gente antes mesmo do barco estar na água. É um prazer tê-los conosco também. É isso. Agora sim, dito tudo isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil já em 2021. Um abraço para você que nos ouve. Tchau!